Em Foco, nós estamos recebendo hoje aqui, está aqui conosco, Fernando Haddad. Não aquele, mas o Fernando Haddad de Moura. Ele que é diretor de operações do Legisla Brasil. O outro Fernando Haddad é o ministro da Economia. Esse daqui é o ministro do Legisla Brasil, o Fernando Haddad de Moura. Olha, ele é formado em Relações Internacionais pela ESPN, é mestre em Administração Pública e também ele trabalhou 4 anos em um gabinete parlamentar na Lesp. Eu acho que por conta disso ele foi observando, tá, as carências e aí, eu não sei, estou jogando, né? De repente se reuniu aí com os amigos e falou, olha, a coisa precisa mudar, né? Está mudando a política, está mudando o jeito de se fazer política e também nós temos que mudar, temos que ver aí, melhorar, né, essa forma de como o político parlamentar, né, é assessorado, de que forma está trabalhando, como é o gabinete. Não sei, eu acho que é tudo mais ou menos isso. Mas nós vamos explorar aqui contigo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, Fernando, fala um pouco do Legisla Brasil. O que é o Legisla Brasil? Como começou o Legisla? Se quer pegar outro microfone, é porque é ao vivo, não tem problema nenhum. Se quiser trocar o microfone, pode Não, tá ficar à tranquilo. É vontade. assim, tá bom? O que é o Legisla Brasil? A gente chama de A Legisla, né? A Legisla Brasil é uma A organização. A Legisla, tá, Legisla, é. perdão. É uma organização suprapartidária, sem fins lucrativos, né? Nós somos uma ONG que trabalha para melhorar a política, para trazer inovação para a política, para formar equipes parlamentares, né, assessores parlamentares, que a gente acredita que faz grande parte do trabalho, né, junto aos deputados, deputadas, vereadores também. É Então o nós suporte, trabalhamos né? Eu acho isso. que é Em bem o grande suporte. parte, né, são essas pessoas que estão redigindo os projetos de lei, estão aprimorando o projeto de lei, estão fiscalizando, né, o executivo também. Então, nós trabalhamos bem próximos dessas pessoas e também trabalhamos para aumentar a representatividade na política. Então, entendemos que é muito importante ter mais mulheres, ter mais pessoas negras eleitas, mas também dentro da assessoria parlamentar é fundamental que essas pessoas estejam ali tendo esse olhar, né, antirracista dentro dos projetos de lei, para aumentar a presença de mulheres, né, e dessa visão também dentro da política é fundamental e nós trabalhamos com isso. Então nós prestamos consultoria para partidos políticos e mandatos parlamentares, formamos essas equipes também e aí a gente vai falar um pouco do índice, que é uma ferramenta de avaliação desse trabalho. Exato, porque você já tem mais ou menos alguma coisa, porque você já vem operando com isso. Só dar uma explorada aqui. Você foi assessor parlamentar, né? Você trabalhou em gabinete, Isso, ficou por 4 anos. Né? exato. Não vou perguntar de qual parlamentar, mas está tudo bem. Se quiser falar também, Claro. né? Fique à vontade. Tá? E nesses 4 anos, esse tempo que você trabalhou, te deu base para você falar, olha, a legisla precisa nascer? Foi isso, mais ou menos? Na verdade, não. Na verdade, eu sempre falo que eu sou um produto da Legisla. A Legisla nasceu antes, né, faz 5 anos, Hum. e nasceu justamente para abrir caminhos para pessoas que queriam trabalhar com Ah, política. você veio da legisla. Isso, Tá. exatamente. Então eu fui escolhido para esse mandato, né? Não tem problema nenhum em falar, tenho muito orgulho, inclusive, de ter Né? trabalhado com a deputada estadual Marina Elou, Ah, que é da Rede Marina. Sustentabilidade, né? Tá. E aí, em um processo seletivo, né? Logo que ela ganhou as eleições, em 2018, ela abriu um processo seletivo e eu fui um dos selecionados para trabalhar no gabinete dela. E foi um processo seletivo que que a Marina Elou abriu para formar a equipe dela. Tá. Então, já que você falou na Marina Elon, ela meio que inovou, né? O modo de como se faz a política. E eu acho importante porque ela inovou, eu vejo, inclusive eu recebi um material dela há pouco tempo aí, falando sobre votação de emenda parlamentar para projetos culturais, isso, aquilo. Então, abre para o público, tá, votar aonde destinar a verba parlamentar, para que tipo de projeto. Então, o povo escolhe, a população escolhe para que tipo de projeto, né? Não se beneficia daquilo. Até porque eu conheci alguns parlamentares que vieram de alguns partidos que não usam verba pública, não usam verba de gabinete, não querem o dinheiro público,
E foi quando o parlamentar mudou de partido, ele mudou também de coisa. Então eu queria entender qual é a ideologia, né? Ou você pensa de uma forma, ou você pensa como o partido te manda. Aí você é o cavalo mandado, né? Então aí já não adianta muito. E achei bacana o que a Marina tem feito. Então você trabalhou com ela há 4 anos e voltou pro. Não, E aí, aí como é? eu vim pro Legisla, exato. É, Sim, ganhei uma experiência muito bacana lá, muito interessante, né, de acompanhar, entender como que o legislativo funciona, entender como que o executivo também tem grande ingerência dentro do legislativo, principalmente aqui em São Paulo. E aí senti que estava na hora de trabalhar com outros parlamentares também, queria muito trabalhar junto ao Congresso Nacional, né, que a Legisla trabalha bastante. E certo. aí fui convidado pela fundadora da Legisla para trabalhar. Estou aqui. Tá. A Legis existe Desde 2017, 2018. 2017, 2018. E ela 5 nasceu o anos. quê? Justamente porque, tudo bem, você veio pelo Legisla, mas o Legisla nasceu justamente porque observou que existia uma carência dentro porque a gente existe aí algumas associações, algumas entidades que é o caso do Renova, né? Uhum. Não tenho problema nenhum de falar, até porque eu recebi o Cobra aqui algumas vezes, né? E está para voltar, não voltou ainda porque está cheio de trabalho, e Uhum. deve ter mesmo, né? É, mas, assim, o Renova é voltado mais ao candidato mesmo, né? Trabalhar, fazer, enfim, formar, né? Dar uma formação para esses candidatos. Mas é muito importante o seguinte, porque é mais ou menos é o que nós falamos sempre aqui. Em época de eleição, como vai ser ano que vem, está todo mundo preocupado quem vai ser o prefeito da capital, como é que vai estar a polarização, mas esquece que mais importante do que o executivo é o legislativo. Tá? Uhum. E tem que trabalhar junto. E tão importante quanto o parlamentar é quem está trabalhando para o parlamentar, porque o trabalho a favor, o trabalho muitas vezes não é má fé, mas às vezes não saber como, tá? Conduzir um gabinete é um tiro no pé, né? Exatamente, exatamente. Então, a legislação nasceu justamente para formar e para dar um apoio para esses assessores parlamentares, que nós acreditamos que fazem grande, grande parte do trabalho, né? Então, depois de eleito, principalmente mandato de primeira viagem, estão aprendendo muita coisa, então ter uma assessoria qualificada, técnica, que valorize, né, a transparência, a participação, por exemplo, é fundamental. Então a Legisla nasce justamente para selecionar essas pessoas e também para formá-las depois que elas começam a trabalhar. Então formar em questões de quais ferramentas existem, sobre representatividade, inclusão na política também. A gente sabe ainda que tem poucas mulheres dentro da política, poucas pessoas negras, então essa é uma das pautas. E também a questão de fortalecer a democracia também, né? Então a gente nasce para ajudar a fortalecer a democracia e entendemos que mais representatividade fortalece também a democracia, porque as pessoas começam a se enxergar dentro da política e acreditar nela mais, porque vê, né, pessoas parecidas com elas ali dentro trabalhando. Aí você fala em inclusão, mulheres, pessoas negras, mas acho que tem, mesmo em outras, em outros eixos, em outros nichos, como o caso LGBT, que ia mais, enfim, Sim, espaço é para todos, né? exatamente. Trabalhamos para E colocar a mão em todos. existe ainda um grande preconceito, né? E esse preconceito tem que acabar também, tem que partir também da área do próprio candidato, né? Porque você vê, da mesma forma que você tem essa preocupação na inclusão aqui, existe a preocupação na inclusão ali, né? O número de mulheres parlamentares é bem menor, o número de representantes de representantes de determinadas tribos determinadas é muito pequeno ainda, né? E Uhum. existe aquele feudo, né? Ainda nós somos todos amigos aqui. Então a ideia é acabar com isso. Bom, ah, como é que você hoje quantos, vamos dizer, eu não sei qual é a nomenclatura que eu posso dar, mas quantas pessoas hoje o
a Legisla tem ali, porque o que é? É um banco de dados aí, é um banco de pessoas. Eu não posso falar que seria o RH, vai, vamos. Aham. Hoje nós já alocamos, né, mais de 200 pessoas dentro de gabinetes das diferentes esferas, né? Então, tanto federal, estadual, municipal, então são pessoas que estão apoiando deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Temos muito orgulho, né, de falar que mais de 70% disso são pessoas negras, mais de 60% são mulheres. Então é um grupo bem diverso. Tem pessoas também que estão ainda procurando vagas na política, e esse sim é o nosso banco, né? Temos mais de 1.000 pessoas procurando vagas, então a gente sempre também disponibiliza para esses políticos que querem trabalhar, querem, né, precisam de vagas, precisam de pessoas técnicas, qualificadas, que querem trabalhar na política, podem nos acionar também e pedir essas vagas, e a gente encaminha e indica também os currículos que a gente tem, e temos muita segurança de que são pessoas muito, muito boas e com bastante energia para transformar a política. Pela sua experiência, o Fernando, trabalhou 4 anos, quer dizer, você saiu da Legisla, foi para o gabinete, foi entender, porque até então teoria é uma coisa, prática é outra, completamente diferente, mas você chegou lá, aí você está dentro de uma assembleia, né? Você está num gabinete, mas você tem mais 93 parlamentares ali, né? São 94. E aí você vê um mundo de gente. E aí você percebe, fique à vontade, que existe vícios, que existe, deixa assim, sempre foi desse jeito, não, tá tudo certo. E aí você percebeu tudo isso. Existe assim a necessidade de se renovar também a própria Lesp para isso. E aí eu estou falando em Lesp porque nós estamos no estado de São Paulo, vai. Sim, sim, claro. Sim, com certeza. Eu acho que tem práticas que são milenares. Eu acho que tem. Eu vou dar um exemplo que para mim muito demonstra isso, né? Que é assinar a folha de ponto. Então ficava assinando folha de ponto. Durante a pandemia, inclusive, a gente ainda tinha que assinar a folha de ponto, né? Tudo indo para o digital, tudo indo para o online, e a gente lá assinando folha de ponto. Tem burocracias, inclusive, que não fazem mais sentido. Então tem muita coisa para melhorar, sim. E a Lesp é uma das melhores casas, eu diria, assim, né? Sem querer ser, né, enfim, muito estadista, mas sim, até pela grandiosidade do próprio estado. Exato, é né? uma das maiores casas da América Latina, inclusive, né? Com um orçamento muito grande. Então tem tudo para avançar, para ter mais dados abertos, transparência. E eu acho que os acontecimentos recentes também mostram que deveria ser uma casa do povo, mas infelizmente em votações mais expressivas a gente vê, né, truculência, né? Que é o caso aí da votação que houve aí, da Sabesp, né? Exatamente. Da privatização da Sabesp, que você viu o que aconteceu, né? Exatamente. Né? Mas dá para melhorar isso? É um trabalho, esse é um desafio, né? É um desafio, com certeza. Mas eu acho que tem. Começou a renovação ali em 2018, então entraram parlamentares, né, parlamentares negras, parlamentares trans. Sim. Então acho que também começa a mudar um pouco de quem está lá, o perfil. Eu já sofri racismo, né? Sou um homem negro, já sofri racismo dentro da Lesp também. Então acho que tem bastante coisa a melhorar aí em termos de tanto de representatividade, inclusão, mas também na parte técnica da própria casa. Tá, e a gente fala em inclusão, você fala em mulheres negras, mulheres, né, já precisa ter mais. Sim. Negras, então, é outro problema. Homens, bom, enfim, orientação sexual, e faixa etária. Também. Sim. Porque existe um pouco de... Sim, sim. Como conhecemos, tem muitas pessoas, né, com mais idade, que eu acho que é importante, eu acho que trazem experiência, acho que também tem um acúmulo ali de conhecimento muito, muito forte, muito grande, valioso, mas infelizmente tem poucas pessoas mais jovens, né, dentro da Lesp e da política em geral. Eu acho que com o avanço, né, de inovações, de tecnologias, de discussões, a própria questão da mudança climática, né, que é um assunto super importante, sim. Acho que as pessoas jovens deveriam estar ali, e a gente precisa eleger cada vez mais pessoas novas, né, também, de idade e de perfil. Tá, e hoje vocês, por exemplo, dentro da Lesp, quantos
É, quantas pessoas vocês colocaram, alocaram lá dentro dos gabinetes? E isso aí eu estou falando só aqui na Lesp, né? Uhum. Sim. Então, hoje, eu não sei o número exato, São Paulo eu sei que é o segundo estado onde a gente tem mais Ah, é o pessoas segundo? alocadas. O primeiro é Brasília, né? Ah, Por causa do Congresso, sim. mas São Paulo é o segundo, com mais pessoas, e tem pessoas que já entraram, acho que isso é legal de observar, pessoas que entraram na Lesp em 2018 ou nos anos seguintes e transitaram para outros lugares. Então, ou foram trabalhar no Executivo, ou foram trabalhar na Câmara dos Deputados, tem deputados que foram é, que eram estaduais e foram eleitos deputados federais e levaram suas equipes também para Brasília. Então esse trânsito também de ver que grande parte das pessoas que fazem parte da legisla continuam no setor público é muito gratificante para nós, porque sabemos e entendemos que elas continuarão a impactar a política em diferentes esferas também, em E, diferentes lugares. e como é que vocês avaliam, por exemplo, o trabalho desse pessoal? Está lá em Brasília, né? Está Uhum. lá, nós alocamos, tem um pessoal lá em Brasília, tem outro em outros estados, né? Eu Sim. não sei, o Legisla, ele está, por enquanto, ele está somente, você deve ter, sei lá, alguma representatividade em outros estados, ou deve ter, eu não vou nem falar filial, porque é uma ONG, né? Uhum. Mas assim, vocês estão sediados aqui em São Paulo, mas de repente vocês têm foco em outros estados. Como é que vocês avaliam isso? Pega para avaliar, entender como é que foi esse teu trabalho realmente supre aquela necessidade, supre aquela. De que Sim. forma vocês fazem isso? Então, nós criamos o Índice Legisla, que é uma ferramenta de análise da produtividade parlamentar. Então, junto com a Olivia Carneiro, né, que é uma economista, TikToker, tem muitos seguidores, nós adaptamos uma metodologia que vem do professor Humberto Dantas e da Laura, para avaliar o indivíduo, né, o deputado federal. Então, de acordo com as competências constitucionais que um deputado federal deveria cumprir, que é produção legislativa, mobilização, fiscalização do executivo e alinhamento partidário. A partir desses 4 eixos, nós desdobramos em 16 indicadores. E esses 16 indicadores vão dar uma nota para aqueles parlamentares para a gente avaliar se eles estão indo bem, para avaliar, comparado com a legislatura passada, o quanto eles estão indo bem. E ela é uma avaliação 100% quantitativa. Então, nós conseguimos pegar esses dados do próprio site da Câmara dos Deputados, mais do portal de transparência, e né, colocamos ali o nosso algoritmo, e ele vai nos dar uma nota para cada um desses parlamentares. E aí os melhores parlamentares, nós colocamos uma nota, né, que a gente chama de 5 estrelas. Então são os destaques dos destaques, são os melhores mesmo. Hoje temos 40 deputados federais 5 estrelas. Acabamos de fazer Federais, federais. Hoje nós fazemos essa metodologia com os federais, confederais. por enquanto. Queremos levar para o Senado, até para outras Sim, casas, sim. mas hoje é para os federais. E isso nos permite avaliar, né, semanalmente até, porque a ferramenta ela é atualizada semanalmente, como que aquele parlamentar está desempenhando. Então, ele está protocolando projeto de lei, quais cargos ele está ocupando dentro da casa? Ele está aprimorando o projeto de lei com votos em separados ou substitutivos? Ele está fazendo relatorias também dos projetos de lei? Então, é uma gama de informações e dados, né, que vão falar, ó, esses parlamentares estão indo melhor, pior, em comparação, claro, com os outros. E aí, falando em comparação, né, para o ouvinte ter um pouco uma ideia, né, de como estamos hoje, a nota, né, a média dos parlamentares, dos 513 deputados federais, hoje é de 3,6, numa avaliação que vai de 0 a 10. Então nós temos muito a melhorar, né, o Sim, trabalho desse lógico. parlamentar. Todos Apenas. eles, se fosse uma escola, todos eles iriam cursar o Não, segundo, pior, a pior. pior, né? Ia Porque ser jubilado mesmo, ia ser mandado acima, embora. acima de Não, 7 temos 5 parlamentares apenas, ah, né, que tiraram, né, que tem uma avaliação, digamos assim, acima de 7. Então tem muito trabalho a ser feito. Um dos piores indicadores é o de fiscalização, né, fiscalizar o executivo. Então, fazer proposta de fiscalização, pedir requerimento de informações, né, que quando você pede informações para o governo federal, para os ministérios. Então, tem muita coisa a ser feita e precisa melhorar bastante. E a Legisla também está aqui para fazer isso justamente. Né? então, Fernando, ó, 2024, eleições municipais. Nós estamos falando aí em deputados federais, né? Sim. Isso aconteceu
as eleições, esses 40 deputados federais dessa legislatura, não, foram eleitos agora? Isso. Então, não é 40 que já estavam. Não, tem alguns que estavam, Não, outros que não, esse, mas a não, avaliação é desse primeiro ano. Não, Isso. mas isso foi feito agora. Isso, Tá, exatamente. não está acumulativo Não. com essas coisas. Não. Então, agora nós temos aí um desafio, que é eleições municipais. Aí nós estamos falando, no Brasil são 5.570 municípios, mas aqui no estado são 645 municípios. E nós temos que é o maior município desse país aí, são 12 milhões e meio de habitantes, que é a cidade de São Paulo. Uhum. Se pegar a região metropolitana todinha, os 39 municípios, nós temos aí por volta de uns 26 milhões de habitantes. É um número aí que dava para fazer um país, né? Sim. Vocês já estão pensando em alguma coisa, porque vocês avaliam em cima de dados que vocês têm. Mas será que a população percebe isso? Como é que faz, hein? Por exemplo, a população está calejada, né? Ela sabe que vai lá, os assessores muitas vezes empurram a coisa com a barriga, deixa do outro lado, quer dizer, e isso é ruim porque o próprio parlamentar não consegue desenvolver o trabalho para que ele foi eleito, muitas vezes. E não por culpa dele, porque ele está lá, ele tem que estar na plenária, ele tem que estar numa série de coisas. Para isso ele tem os assessores, senão não haveria razão. Sim. E muitas vezes o assessor, ele no afã de querer ajudar, ele mais atrapalha do que ajudou, né? Não tem noção daquilo, e isso vai refletir no mandato, vai refletir numa reeleição, alguma coisa assim. Já deu para pensar nisso aí? Usa também essa opinião das pessoas para esse tipo de avaliação, independente da avaliação que vocês fazem, aí pelo número de projetos, que tipo de projeto, porque tem projeto que é coisa assim de lindo de morrer, mas nunca vai sair do papel, né? Sim, a ferramenta ela foi construída, acho que por três razões, né? A primeira é da Legisla conseguir fazer esse acompanhamento, os parlamentares que a gente está trabalhando. A segunda é para os parlamentares fazerem o próprio acompanhamento do trabalho deles em comparação com os outros deputados. A gente tem uma expressão, né? Uma palavra que a gente usa que é competitividade efetiva. Então a pessoa fala, não, eu preciso melhorar, né, em relação a esse parlamentar, e aí isso incentiva eles que eles melhorem o seu mandato durante esses 4 anos. Mas também é muito importante para nós essa plataforma ser utilizada pela sociedade civil, que o eleitor consiga olhar lá quando ele for votar, e eu acho que é bem importante lembrar que muitos desses deputados federais sairão a prefeito, né, no ano que vem, então Sim. Mesmo que a gente está avaliando apenas os federais, ano que vem muitos saem prefeitos, então também é uma ferramenta de avaliar. Tá, e se ele foi bem como deputado federal, será que ele vai ser bem, né, vai fazer um bom trabalho como prefeito? Então, a ferramenta, né, queria até explicar um pouquinho, é um site online onde você pode olhar, ver quais são esses deputados federais 5 estrelas, que a gente chama, né, os destaques dos destaques, mas tem também todos os deputados. E lá tem nota de cada uma das categorias, né, cada um dos eixos que a gente coloca e disponibiliza. Então, além disso, tem os melhores do seu estado. Eu sou do Mato Grosso do Sul, quero saber quem são os 3 melhores do meu estado. Tem lá, a gente aponta isso, os destaques. Eu gosto do partido X, deixa eu ver qual que é o melhor daquele partido. Então também dá para explorar muito a ferramenta. E tem outra funcionalidade que é legal, que é você criar o seu próprio índice. Então, dentro dos 16 indicadores, talvez tenham 4 que são os mais relevantes para você. Eu quero um deputado que fiscaliza muito. Fiscaliza e é alinhado ao partido. Aí eu vou criar o meu próprio índice, colocando esses indicadores como mais importantes, mais relevantes. E aí a ferramenta vai te mostrar quem são esses deputados melhores em fiscalização, Sim. melhores em alinhamento partidário, por exemplo. Então, a gente tem feito um esforço grande, né, de divulgar a ferramenta para a população, né, agradeço de novo a entrevista, porque a gente permite a gente falar dela, em rádio, em jornal. Fizemos uma premiação ontem também para dar essa visibilidade
para os parlamentares, mas também para a sociedade civil, falando, olha, esses são os melhores dos melhores, nós premiamos os melhores 5 estrelas de cada partido, porque entendemos também que valorizar o trabalho que o partido está fazendo é importante, e os melhores de cada eixo. Então, essa premiação aconteceu ontem lá em Brasília, então tivemos a presença lá desses deputados, foram 15 no total, e das suas assessorias também. Então, quem quiser conhecer, posso falar o nome da Não, ferramenta? pode e deve, porque a gente está falando de alguma coisa que é importante. Nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando, as pessoas têm que estar engajadas nisso, né? Exatamente. Então, vamos lá, anota aí. É índice.legislabrasil.org. Então, de novo, Índice índice.legisla, de legislativo, né? Brasil. Brasil.org. Então pode Legal. acessar a ferramenta que vai ter todos os dados lá e você pode ver. E acho que essa é outra coisa, pode ver o deputado que você votou. Infelizmente, Exato. muitas pessoas esquecem, né? Em quem votou. Passa 2, 3 semanas e já não sabe quem Então, votou. ele só lembra do executivo, né? Não lembra do legislativo, né? Exatamente. E o Que trabalho uma que esses coisa... deputados federais fazem é de extrema importância, né? Sim, Né? Pra gente sim. acompanhar justamente em quem votou no executivo e são as leis que regem o país, né? Então, aí você falou que ontem houve uma premiação lá, né? Agora, esses 45 estrelas aí, tem partido que não está sendo, que não tem essa representativa, não tem um deputado que representa aí, que está representando ele nessas 5 estrelas? Tem sim, mas é a minoria, né? É a minoria. Hoje na Câmara existem 20 partidos, né? Uma representação de 20 partidos. No índice tem 14 partidos com pelo menos um deputado 5 estrelas. E de 19 estados, que eu acho que é legal também falar. Então... 5 estrelas já dá para ser general, né? Os outros que não tiverem estrela ainda são soldadinho raso. Mas é lá, pode chegar, né? Pode chegar, exato. Isso que é importante falar, né? Já a ferramenta pode é chegar. dinâmica, então... Não, e é até importante, né? Que ele perceba, que esse partido perceba por que eles não estão inseridos, né? Por que a gente está fora dessa, né? Sim. É importante isso. E é importante também colocar que nós disponibilizamos a equipe justamente para fazer essa apresentação. Então, assim, o deputado quer saber por que ele, né, não é um 5 estrelas, ou mesmo os que são, né? Por que eu fui bem? A Legisla está à disposição também para fazer essas reuniões, apresentação do relatório individual daquele parlamentar. Tá, nós estamos falando em deputados federais. Uhum. Tudo bem, o Legisla tem pouco tempo aí, está criando ferramentas, né? Nós estamos falando de 513 deputados, né? É um número perto da nossa população, é um número pequeno, né? Perto de 220 milhões de habitantes, mas vamos lá, 513. Aí você tem os estados. Cada estado tem aí o seu número de representantes dentro das suas assembleias legislativas, que é o caso de São Paulo, com 94 deputados. Uhum. Tá? E aí a mesma coisa deve acontecer, né? Quer dizer, numa escala menor, lógico, saiu de Brasília, você chega a um estado, do estado você chega a um município. Você já tem alguma coisa também já de Assembleia, de deputados estaduais e de vereadores, alguma coisa nesse sentido? Ainda não? Não, ainda não. Achamos importante ter essa avaliação também. O próximo passo que queremos dar é no Senado, né, a nível nacional, tá. Mas ainda não. Não, eu pergunto, Fernando, porque é o seguinte, uma coisa que nós... como você falou, tem muita gente que nem sabe em quem votou, nem lembra mais em quem votou, né? Bom, enfim, e eu assim, a falar, votou no partido, às vezes nem sempre vota no partido, né? Vota num número ali que é daquele partido, mas nem sabe, né? E a gente tem discutido muito essa coisa de que todo mundo mora numa rua, que essa rua fica num bairro, esse bairro fica num distrito, que esse distrito fica num município, que fica num estado, que fica no país. Quer dizer, então a gente tem que começar pela porta de casa, e a gente bate muito nisso, né? E vê o seguinte, que
que a população também, muita gente nem sabe quem votou para vereador, que dirá para deputado. Lembrem quem votou para prefeito, para governador, e Presidente. para o presidente, né? Tem gente que não sabe nem quem votou, que vê só, que é um número pequeno, ah, Uhum, para senador. uhum. Ah, que voto, dois votos, a cada eleição é dois votos, ou é um voto, enfim. Você só está trocando, porque senador tem 8 anos, é outra coisa, né? E tem gente que nem sabe. É, essa ferramenta, será que dá para disponibilizar? Eu sei que é muito, é bem mais complicado, porque você está falando em município, é uma coisa. Nós estamos falando de 5.570, não dá para você fazer, pelo menos. Ou então começar pelas capitais, aí tudo bem, né? É bem menor aí, nós vamos fazer aí com 27, tá tudo em ordem. Né? Sim, não, com certeza. Eu acho que é bem importante ter essa avaliação tanto nos estados quanto nas cidades. É importante falar que a metodologia ela tá no nosso site também. Tem uma parte se você entrar lá, metodologia, Uhum, que tem da onde a gente tira esses dados, como que a gente, né, coloca eles lá. E quais são cada um dos indicadores da onde a ferramenta puxa, né? Mas sim, a gente tem muita vontade de fazer essa avaliação no futuro de mais casas legislativas para trazer mais informação e dados para a população. Tá, e dentro disso aí, dá para vocês tirarem, por exemplo, olha, tá lá, 14 partidos, né? 14 partidos, dos 20, 14 partidos, vocês têm os dados dele que estão, esses 40 deputados 5 estrelas, tá ali, dos 14 partidos. Dá para vocês fazer uma análise, né? Assim, sobre a condução do país, de que forma tá. E muitas vezes é o seguinte, se aqueles projetos de campanha desses camaradas realmente está sendo, pelo menos estão realizando alguma coisa naquele sentido, Dá para a gente trazer muitas análises, sim, né? do que está acontecendo na Na, Câmara, né, com na, esses deputados, fazer comparações entre partidos também. Então a gente entende que partidos menores, por exemplo, né, o Novo, o PSOL, Cidadania, Rede, performam melhor, né, dentro do índice, tem mais deputados 5 estrelas do que os mesmos partidos de centro ou de direita menores. Os de direita têm bastante também parlamentares, então o PL é o partido onde tem mais deputados de destaque, tem o Republicanos, tem o PP também que aumentaram suas bancadas, né, proporcionalmente, sim, também os 5 estrelas. A avaliação qualitativa nós não fazemos, nós não entramos dentro de qual projeto de lei está sendo sim, aprovado, sim, sim. se é de acordo com o que aquele deputado prometeu ou não. E eu acho que é interessante trazer isso, que tem um indicador que são os projetos de lei, e muita gente questiona, fala, mas quais projetos de lei são esses? Talvez são projetos meio irrelevantes, porque a gente sabe que grande parte dos projetos, isso é um dado, que são aprovados, inclusive, que são apresentados, são de logradouros, de nome de logradouro, data Sim. especial, homenagem a alguém. Então, a ferramenta ela retira esses projetos de lei, entendendo que eles não são muito relevantes. E o indicador é justamente projetos de lei relevantes. E aí temos que ter o cuidado de não entrar a nossa subjetividade do que é um projeto de lei relevante. Porque eu sempre falo que talvez um projeto de lei que é relevante para mim não seja para você. E né, Exato. um que é para você não é para mim. Então a gente está pensando também, de qualquer forma, em como a gente melhora essa análise para realmente recompensar o trabalho daquele parlamentar que teve um esforço grande em redigir um projeto de lei que seja relevante para a sociedade como um todo. Né? Você falou uma coisa aí que dá nome ao logrador, bom, isso aí é Uhum, prerrogativa mesmo municipal, né? uhum, É, é porque todo mundo fala, né? Poxa, tanta coisa para pensar, ficar dando nome de rua. É porque você mora num CEP. Se uhum. você não morasse num CEP, você ia imaginar o que é não ter um número de casa, não ter o nome de Sim. rua, não ter o CEP para receber, nem para. Você não vai ter vida. Você não tendo CEP é a mesma coisa que você não tem um CPF. Mas é que tem Você, mudança, né, não no é? nome, assim, tem muita coisa É. que é mudança no Não, nome, Não, eu estou falando. mas Eu ter o também, a nome, gente claro que é também importante. criticava muito isso e começou a perceber o seguinte, porque falar, quando a gente
começou a circular e também para a periferia, entender que aquelas pessoas que não têm CEP, ela fala, como eu queria ter um CEP na vida. Isso seria uma das melhores coisas, receber um correio na minha casa. E é verdade. Com Né? certeza, sim. E muitas vezes a gente não entende porque não passa por isso, né? Bom, mas não é esse o caso. Eu acho que é super importante acompanhar, né? Sim. De uma forma ou de outra. Agora, como é que eu faço? Olha, eu tenho intenção, né, de estar trabalhando junto da política, até para começar a aprender alguma coisa, porque eu sei que muita gente se lança na política porque assessorou, porque estava junto de um político, acabou se lançando, né? Então, e às vezes até com o próprio apoio daquele parlamentar. Como é que eu faço, por exemplo? Olha, eu quero ingressar aí Na política. na política, mas eu quero começar ali, ó, ser assessor. Como é inscrição? De que forma? Como é que você pega esse pessoal para começar a trabalhar, treinar esse pessoal para poder colocá-lo no gabinete, apresentar, Hoje ou ter uma vitrine para isso? hoje, como o nosso banco já é, né, muito grande, nós não estamos mais com um processo seletivo e provavelmente não faremos. O que eu sempre falo para pessoas que querem trabalhar, né, dentro da política, assessorar um parlamentar, é aproveitar a janela de oportunidade de campanha. Eu acho que a campanha é a melhor forma de você aprender sobre política, de você trabalhar com quem você acredita, de você apoiar, né, quem você gosta, que tem os ideais parecidos com os seus e, né, se filiar a um partido eventualmente, Sim. mas acho que, né, não é obrigatório. É. E aí durante a campanha acho que você vai conhecendo e vai entrando cada vez mais dentro desse ecossistema, vai conhecendo pessoas que trabalham, né, no partido que você gosta, e aí ganhando ou não, claro que ganhando tem mais chances, mas depois da campanha acho que é o momento de ingressar de fato e começar a trabalhar dentro de uma assembleia, dentro de uma câmara, que é o caso do ano que vem, né? É, o primeiro passo seria se aproximar realmente de um candidato, trabalhar com ele durante aquele período lá de campanha, para poder. Agora, estou lá, me aproximei do candidato, meu candidato ganhou, mas eu também não tenho noção nenhuma do que eu vou fazer ali dentro, tá? Porque uma coisa é campanha, eu não tenho aquela noção. Existe uma forma de eu procurar, pelo menos de reciclar? Claro, claro, sim. Porque aí eu falo, olha, me interessa pelo menos reciclar, entender. Sim, Ligar, Fernando, pelo amor de Deus, me dá um help aqui. Sim. Não, tem várias organizações que trabalham, né, com essa questão do que eu chamo de pedagogia política, né, de ensinar sobre política. Então tem o Politize, que faz um trabalho muito legal sobre isso, tem vários conteúdos online sobre isso. Tem parlamentares, como a própria Marina Elo, que faz audiências públicas ou eventos participativos para as pessoas começarem a aprender mais sobre, por exemplo, o ciclo de orçamento que acontece dentro do legislativo. Tem escolas de governo também que oferecem cursos sobre isso. A própria Câmara também tem materiais, explicações sobre, né, o que é a assessoria parlamentar, o que é um projeto de lei, como que ele tramita, né, ali na Câmara Federal. Então acho que tem muita oportunidade, muito conteúdo, sim, para reciclar. A Legisla tem um material, né, online que chama Regimento Externo, que nós criamos no ano passado, para munir os parlamentares, principalmente os de primeira viagem, mas não só os de primeira viagem, em como atuar, né, dentro do seu primeiro ano, principalmente. Então tem como fazer um planejamento estratégico, como formar a sua equipe e várias dicas que não estão no regimento interno, né? Então por isso que a gente brincou até com o nome. O regimento interno ele é um código de como né, como que funciona lá dentro. É o teu externo. E aí o externo nós criamos justamente para o que não está escrito no eu ia perguntar, no por que interno, regimento né? externo? Então quem quiser baixar, quem quiser ver, tá lá no nosso site também. Tá, você explicou aí que você falou que não estão no processo seletivo. Como é feito esse processo seletivo? Vocês, porque vai chegar uma hora, espero que esgote, né? O banco aí que vocês falam, pô, estamos em déficit aqui, estamos defasados aqui, precisamos de pessoas porque vocês estão fazendo escola, estão criando pessoas, colocando pessoal novo, colocando não
assim, não menosprezando quem está aí, mas tem muita gente que também não quer largar o osso, viu? Eu vou te falar uma coisa. Você pega a pessoa que está aposentada e continua trabalhando e você fala, pô, mas essa nova geração tem, sabe, você tem que, se você não abrir espaço, como é que você fala que nós precisamos renovar a política se você mesmo é uma das pessoas que não abre espaço para isso? Eu estou falando porque eu vi a Câmara Municipal de São Paulo, você tinha um pessoal que é ascensorista de elevador que é inteligente, que o elevador não tem mais ascensorista, e a pessoa está lá, e Uhum. ela não quer. Aí você fala, eu queria entender como é que funciona essas coisas, né? Ou então pessoas que estão ali aposentadas e que não largam dali da ou da Assembleia ou da Câmara, sabe? Que mesmo aposentados, eles continuam eh, dando assessoria. Tudo bem que o deputado precisa, sim, da experiência. Mas era o momento de falar, olha, eu vou dar assessoria, mas eu quero que você me traga alguma pessoa aqui para que ela comece a aprender. Porque uma hora eu tenho que largar isso, né? Não é só dessa forma. E você percebe que não existe nem assim, eu não digo tanto interesse, mas acho que é a própria preocupação, né, em falar, olha, nós temos que renovar, nós temos que trazer um pessoal novo para cá, né? Uma hora você vai ter que largar isso aqui. É que nem aqui a rádio, não adianta eu ficar a vida toda aqui Uhum. dentro, a gente tem que abrir espaço, essa geração tem que chegar, tem que tomar conta, e se eles puderem aprender agora, melhor ainda, porque, né, daqui para frente eles vão tocar e assim em diante. Todo mundo tem que Uhum. passar o bastão para todo mundo, né? Sim. E isso é difícil você executir isso na cabeça, porque você também tem muito parlamentar aí que tem 100 anos tem 100 anos de mandato aí e também não quer sair dos mandatos, né? Sim. É, a nossa visão é que, assim, tem pessoas que estão lá há muito tempo e que são muito boas. Eu acho que isso Sim, não é um critério, né, que a gente usa sim. de, tá há muitos mandatos, Não, necessariamente é ruim ou performa mal, tanto que no índice, né, os veteranos, tem sim, muitos veteranos bons que continuam se destacando, sabem trabalhar e tudo mais. E aí, sobre, né, o que você estava falando do banco, hoje não temos, né, mais inscrições, queremos muito colocar essas pessoas que estão no banco para trabalhar com política. E aí, como que o processo seletivo, ele foi igual um processo seletivo, né, normal, com case, com entrevistas, com prova, então ele foi muito técnico, valorizando, né, aumentar a representatividade, então tinham muitas pessoas de diferentes grupos subrepresentados, então indígena, população sim, LGBTQIA+, mulheres, pessoas negras, PCDs também, e hoje a gente continua tentando alocá-las em gabinetes. Qual que é o desafio? Acho que um é de muitas indicações que o parlamentar faz, não são indicações, às vezes não muito republicanas, né? Indica amigo, indica familiar, e não temos nada contra a confiança, né? Eu acho que é importante você sim, confiar em quem vai lógico, trabalhar com você dentro da política e tudo mais, mas isso faz com que grande parte do nosso banco não é escolhido, né, dentro de um processo certo. seletivo, porque tem aquela pessoa de preferência. Ou a indicação por partido, que também entendemos que é importante, mas e se trazer alguém que não é do partido? Talvez seja interessante, né, trazer novas ideias, novas perspectivas também. Então, por isso, muitas vezes, as nossas indicações, infelizmente, não avançam, digamos, até a escolha final, mas continuamos aí trabalhando. Não, você falou uma coisa aí que muita a gratidão, né? Ah, ele trabalhou na minha campanha, eu tenho que arrumar um espaço para ele aqui, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o partido tem aquelas indicações, ó, preciso que você me coloque isso, que você. Então, isso daí vai. é, Quer dizer, não, ele vai dificultando as pessoas novas de entrar. Eu também vejo uma coisa. E aí eu vou falar dentro daquilo que compete a nós, vai, um pouco mais. É lógico que nós analisamos, tá aí, os sites estão aí, municipal, estadual, federal, você consegue ver é, é, projetos de lei, o que realmente tem uma certa relevância no momento, ou então ou o país, ou o estado, ou o município está precisando de algumas coisas
e a discussão hoje é sobre aquilo, nós temos que discutir o mais rápido possível, tem que dar uma solução, e tem muita coisa que, assim, que pode esperar, que não tem aquela necessidade, então a gente consegue trabalhar nisso. Mas por outro lado, e aí eu não sei se cabe, né, a vocês, eu falo da área de comunicação, que eu acho que é uma das áreas muito importantes para um parlamentar. Ele tem que ter ali dentro, além, é lógico, desse pessoal técnico, né? É obrigado a ter esse pessoal técnico, o jurídico, né? Tem o pessoal do jurídico para saber, olha, isso passa, isso não passa, isso funciona, isso não funciona. Mas eu vejo a área de comunicação, porque a gente vê que é um despreparo muito grande. Eu não sei se isso pode ser um despreparo já, porque as nossas faculdades não prevêem, né, que aquele profissional que está sendo formado, ele não necessariamente vai trabalhar num veículo de comunicação. Muitas vezes ele vai trabalhar numa assessoria de imprensa. O veículo de comunicação ele tem uma linha a seguir. Na assessoria de imprensa, ela está assessorando uma determinada pessoa, uma empresa, uma pessoa. Então, aí eu vejo o seguinte, por exemplo, um assessor de imprensa de um parlamentar, muitas vezes, ele dificulta a vida desse parlamentar, porque isso eu estou te falando olha, assim, o que eu vejo você quer convidar, você está chamando um deputado, um vereador, um deputado federal, e isso daqui, ó, não é segredo não, porque nossos ouvintes aí sabem muito bem aqui só essa semana que furou de deputado federal, de vereador também, né? Que simplesmente marcaram e não compareceram. Por quê? Porque o assessor esqueceu de avisá-lo. Então não é mais assessor, não é verdade? É o meu inimigo. Não é dormindo com o inimigo, não é mais ou menos assim? E a pessoa se chateia muitas vezes com a gente. Fala, poxa, você pegou pesado. Não é que pegou pesado, nós temos aqui. Você tem que ter respeito ao ouvinte, como o parlamentar tem que ter respeito ao eleitor, à população. Se eu votei em você ou não, é outros 500. 513 deputados. Se eu votei num daqueles deputados, ou não, é outros 500. Mas que todos eles são responsáveis por uma coisa chamada Brasil, isso sim. Quando se faz alguma coisa, eles estão falando de 220 milhões de habitantes. Quase isso, né? Quase 220 milhões de habitantes. Então, qualquer lei que sair dali vai impactar a vida das pessoas. Né? Independente de qualquer coisa. Então, esse respeito você tem que ter. Como é que vocês fazem especificamente com essa área da comunicação? Porque vocês também têm que se comunicar, né? Nós também temos que nos comunicar, sim. Acho que não trabalhamos diretamente formando isso é excelente para a faculdade. Nessa área especificamente. O que nós fazemos junto com o parlamentar, chefe de gabinete e assessoria é planejamento estratégico. E dentro de planejamento estratégico pode aparecer, né, o objetivo e as metas dentro da comunicação. Então nós vamos instruir ao máximo, orientar, apoiar para que ele cumpra aquele objetivo dentro de comunicação. Ele quer avançar a pauta de educação, por exemplo, de meio ambiente. Então o modelo que nós criamos, né, de planejamento estratégico para parlamentar, né, para o legislativo especificamente, que é pouco utilizado ainda, né? A gente vê bastante no terceiro setor, a gente vê bastante planejamento no setor privado, mas no legislativo tem muito pouco. Então nós apoiamos dessa forma. Então, que é uma forma do parlamentar não sempre ficar, como você mesmo mencionou, reativo. Então, estoura uma bomba ali de um projeto de lei, aí toda a assessoria vai lá cuidar daquilo. Estoura outra bomba no executivo, vai todo mundo olhar para aquilo. O planejamento estratégico é uma forma do parlamentar e de toda a equipe ter metas muito claras que serão acompanhadas e as atividades serão desenvolvidas para cumprir aquela meta. Aí, de novo, se é uma meta mais ligada à comunicação ou não, já não é dentro do nosso escopo, a gente no máximo consegue apoiar.
Bom, não, não, tá. Ah, como é que todos, você falou, você falou especificamente, aí você colocou especificamente até porque é aonde atua no momento lá, Uhum. na, na, na Câmara Federal, né? É, é, mas, independente disso, por exemplo, eu vou sair candidato aí às eleições municipais. E eu ganhei. Uhum. Falo, bom, eu quero colocar gente aqui que, pô, é meu primeiro mandato, eu quero colocar gente aqui que realmente eu vou fazer isso daqui, eu vou mudar a forma de se fazer, eu não quero aquela política velha, isso, aquele, pegar aquele pessoal. Eu, como vereador, posso entrar em contato com vocês e vocês falam, ó, tudo bem. Uhum. Aí tem uma coisa específica, vocês têm um estudo sobre isso, porque eu quero com vocês, como é que eu faço com Com isso? certeza. Sim, não trabalhamos só na Câmara, tá? Nós Sim, trabalhamos com sim, assembleias e sim. com na Câmara dos Vereadores também. Então, o sim, pode entrar em contato com a gente, por favor. Inclusive, seria ótimo ter, né, mais pessoas trabalhando com a gente. Já trabalhamos com mais de 80 mandatos, né, de diferentes partidos e No país ideologias inteiro, no né? país inteiro. Uhum. E o que a gente vai fazer é um diagnóstico da onde, né, o agora eleito ou eleita quer para os próximos 4 anos. Então a gente vai criar grandes marcos, que a gente chama, né, grandes objetivos. Então, durante minha campanha eu defendi a população de rua, né, mais direitos para a população de rua, Hum. enfim, campanhas, né, durante o inverno, por exemplo. Então esse é uma grande coisa que eu quero fazer É o mote ao da minha longo, é o campanha. mote da campanha. Então, legal. Qual que é a sua equipe? Nós vamos avaliar e fazer um diagnóstico de que a equipe está fazendo, se faz sentido uma certa pessoa está fazendo uma certa atividade ou pode mudar ela, né? Sempre sugerindo, né? Então a gente não quer fazer uma Impor, intervenção e exato. tirar, né, claro, a autonomia do parlamentar, até porque, né, Não é? foi ele ou ela que foi eleito e sabemos o tanto que é difícil ganhar em uma campanha no legislativo. Depois desse diagnóstico, a gente faz uma imersão junto com toda a equipe, né, com o parlamentar, com o chefe de gabinete, para planejar isso em conjunto. Porque entendemos que se vier de cima para baixo, tem menos chance de sucesso, certo? Então, quando o seu chefe fala assim, faz isso, e você não acredita naquilo, ou não é algo que, né, Mas, faz tanto sentido, ele perde um pouco da relevância. Então, criando esse planejamento estratégico, os objetivos, as metas em conjunto, em equipe, elas se apropriam muito mais daquilo e conseguem trabalhar com muito mais sintonia. Colocamos isso em uma ferramenta de gestão para acompanhar isso, porque, como eu sempre falo, planejamento estratégico que não é acompanhado não vai dar certo, né? Porque você já esqueceu o que é, aconteceu depois de uma semana. E aí acompanhamos o trabalho daquele parlamentar durante 3 meses. Então a equipe entendeu quais são os objetivos, estão cumprindo as atividades que foram propostas, e aí entendemos que depois de 3 meses a equipe e o parlamentar conseguem caminhar com as próprias pernas. Então essa é uma forma, um é dos que nem principais nenê, né? serviços que Que nem o prestamos, nenê, inclusive. né? Começa pequenininho, sabe? Aí depois ele começa a engatinhar e ele vai andando Exato. sozinho. Aí Exatamente, vocês exatamente. abandonam a criança. É. Não, não abandona, não. Não, mas eu acho. Então, quer dizer, eu posso já me preocupar com isso, né? Se eu quiser. é, e assim, ter e eu estou falando isso porque nós temos eleições. Eu estou batendo muito nisso Sim, sim, por conta das eleições do ano que vem, que elas são importantes. Tanto é que nós vimos aí. Ah, sim. eu sei que grande parte da população está muito descontente. Muita gente diz que, ouso dizer, né? Mas trazendo aqui e eu sei que nós a, o programa é clipado lá na Câmara Municipal, então eu sei que eu estou falando, eles estão ouvindo, Aham. mas eu sei assim, muita gente, já, inclusive falando aqui no programa, que é a pior legislatura que viram numa Câmara Municipal, por não ter ouvido o povo, mas eles têm a oportunidade de mudar. A população tem a oportunidade de mudar se ela quiser. Uhum. Então ela vai analisar dentro dos vereadores que estão ali, se você votou, se ele correspondeu o seu voto, se ele não votou, que você
fala, olha, nesse eu não votaria, porque ele não. Ele, ele pendeu para um outro lado que não foi o lado da população. Nós estamos com uma briga aí, eu acho que você sabe disso. Passou um plano diretor e o plano agora de zoneamento, a discussão de zoneamento aí, lei de zoneamento, que judicializou. Tudo judicializa nesse país, né? E não podia ser diferente, judicializaram. E parece que a coisa não vai sair tão cedo, né? Essa lei de zoneamento. Mas não sei. Mas enfim, mas tem muita gente descontente. Então talvez um parlamentar entenda o seguinte: o que é que eu fiz de errado? Ou, né, por que não me alertaram que eu deveria fazer certo? Sim. Ah, E depois de 4 anos de mandato, tanto a equipe, eu acho, quanto a sociedade consegue fazer essa avaliação bem melhor, né? Do que um ano ou poucos meses. Então, vocês já chegaram a fazer algum tipo de análise assim de que um candidato, um parlamentar, ele tem uma equipe que não corresponde com aquilo que ele estava fazendo, ou ele muitas vezes não dá ouvido para a equipe? Porque existem dois lados aí, né? Às vezes tem uma equipe muito boa, ou que tem que, que tem feito um trabalho muito bom, mas o parlamentar muitas vezes a palavra final é minha. Ah, não gostei, não é? E agora tem outros que muitas vezes quer fazer alguma coisa, mas tem uma equipe que não está afinada, né? E não toca. Já conseguiram ver alguma coisa assim e falar, olha, nós posso dar uma opinião? Existiu alguma coisa nesse sentido? sim, acho que a ideia do planejamento estratégico, né? Eu falo planejamento estratégico, mas é muito mais do que isso, né? Ah, Tem o eu percebi. diagnóstico e tal. Então dá para ver alguns casos desse tipo. Mas o planejamento ele serve É, justamente para isso, né? Para alinhar tá, novamente. mas vocês não vão lá dar o pitaco lá no gabinete do cara e falar, olha, tá tudo errado aí. Se é durante o período de contratação e do período que a Ah, gente não. faz, sim, Não, falamos. mas eu tô Aí falando, você. depois. É, porque você está sendo contratado para aquilo. Mas Isso. eu digo assim, para quem Ah, de você. Não, externo? Não, não, não. não, isso não. Não, Mas não. vocês percebem. Percebemos, conhecemos, Ah, né, as assessorias parlamentares, algumas, e sim. Mas, ah. de novo, Não, sim, é lógico. Sim. soberania do Não, sim, parlamentar e do até porque você é gabinete. uma ONG, você não é uma empresa que está afim de tomar o cliente, né? Exato. Não é isso, né? É. Esse não é o caso. Sim. Tá. Hoje, qual é o número o número de pessoas que estão lá no banco de dados hoje? No banco, Bom, mais de 1.000. Na comunidade legislativa que já foram alocadas, 230. não, 230, mas você Isso. tem mais de 1.000? Mais de 1.000 esperando uma vaga, exato. E assim, é, o- é, um que tem está preparado para a área jurídica da coisa, outro que está preparado. Tem Porque você tem diferentes assim, perfis. Tem né? diferentes perfis de diferentes estados, então pessoas. Porque quando pensa na assessoria parlamentar, muita gente pensa só acompanhamento legislativo, né, jurídico, advogados, mas tem todo, como você mesmo estava falando, tem toda a equipe de comunicação, então nós temos designer, videomakers, assessor de imprensa, né, que cuida da marca do Sim, legislativo, tem sim. pessoas que querem trabalhar com participação política, que é o que eu trabalhei no mandato da Marina Elou, então trazer a sociedade civil mais próximo para fazer votação em emendas, por exemplo. Então são diferentes áreas, diferentes especialidades, formações, né, diferentes. Então tem advogado, tem pessoas que estudaram relações internacionais, administração pública. Então é bem diverso e quase sempre conseguimos indicar currículos muito bons para os parlamentares. Legal, você falou aí que você foi o trabalho que você fez com a Marina Elou. Uhum. A Marina Elou, o pessoal que está dentro do gabinete dela, não sei o número de pessoas que estão dentro do gabinete, bom, enfim. Mas as pessoas que estão dentro do gabinete da Marina Elou, todas elas saíram lá do Legisla? Não, eu Não, acho que hoje mais ou menos metade. metade. Né? Sim. Até porque foram 4 anos, né? Então pessoas já Uhum. saíram, entraram. É. Sim. E ela nunca falou, volta, Fernando, volta, Haddad,
Vai, eu vou fazer campanha. Causando intrigas. Não tem problema, porque ele não vai largar a economia. Ele não vai largar. Mas assim, volta Haddad, volta Haddad. Não, tem uma relação Entenda muito como boa você com o quiser. Estado. Não, Mas ela tem uma excelente equipe lá. é, tá bom. Olha, pessoal. Então agora eu vou falar de outro. Por quê? Porque o pessoal foi um partido que lançou aí, um dos primeiros, né? O que está, pelo menos, que domina aí esse mandato coletivo. Uhum. Aí você tem um mandato coletivo. Mandato coletivo, sei lá, quatro, cinco, né, seis pessoas, né? É lógico, é um nome só que vai estar na urna, né? Sim. Mas os outros quatro, os outros cinco, saem. Porque um é da habitação, tem um trabalho com habitação, outro tem um trabalho com educação, e, e é mais fácil se comprometer com as pessoas. Aí tem um nome lá. Quando você não sei se o Legisla já trabalhou ou já colocou alguma dessas pessoas que estão no banco de vocês dentro de um partido que saiu com mandato coletivo? Que eu me recordo, não. Não, né? Não. Porque o mandato coletivo ele já sai com mais ou menos quase que formado, né? Porque aquele pessoal que está é o Só pessoal o que vai número. ficar no Exato. gabinete. É. Mas de repente esse pessoal, será que eles têm preparo suficiente para entender? Porque eu posso entender, eu sou um ativista da educação, o outro é da habitação. Isso é uma coisa. Uhum. Você está lá brigando por saúde, educação, na rua é uma coisa. Né? A hora que você entrar no gabinete, deixa eu ver se isso daqui compete, o que eu preguei compete à área municipal, estadual ou federal. Preciso ver se isso daqui realmente é possível fazer, porque brigar é uma coisa, prometer é uma coisa, fazer é outra completamente diferente, né? Sim, total. Não, acho que é muito bom ter essa diversidade, né, de temas. Geralmente o que eu vejo são pessoas especialistas em diferentes temas, em É, causas, né, e ativistas nessas áreas. Então acho que é muito positivo. Acho que é uma experiência inovadora muito bacana, né, que eu acho que aumenta a sim, representatividade da sua candidatura, né, e traz mais discussões. Acho que tem um desafio de alinhamento ideológico, alinhamento, né, para onde o mandato vai depois que ele ganha, né, porque acho que estruturas horizontais eu sou muito a favor, é muito legal, muito bacana, mas tem seus desafios, porque, né, tem que ter um consenso entre mais pessoas, né? exato. Não, é que geralmente quando eles vão lá para discutir, é lógico, é, é, como o caso aí, um parlamentar, uma única pessoa eleita, é ela que vai subir ali, ela que vai estar na tribuna, ela que vai frequentar plenário, tudo. E os outros, sei lá, dois, três, quatro, cinco. Tá? Tanto é que houve um crescimento dessas candidaturas, Uhum. tá? E que é bom, que eu acho assim, inovador. Até o ministro Barroso, quando esteve no TSE, ele falou que era super importante, né? Que Uhum. aquilo não era muito bom. Sim. Mas parece que a Câmara não entendeu bem isso, ou entendeu um recado e falou: nós podemos ter um problema ali na frente. Então, nessa mini reforma, nós vamos tirar esses mandatos coletivos, que eu vejo que é uma imensa burrice, porque a pessoa vai continuar fazendo campanha com um monte de gente falando, ó, vota porque nós vamos fazer aqui um gabinete paralelo. Qual o problema? Nós vamos fazer aqui uma Câmara paralela. Dentro da minha casa nós vamos discutir habitação, educação, isso aqui, depois nós levamos lá para a nossa deputada, que essa sim está afinada conosco, com nossa vereadora, que está afinada com a gente. Então eu acho que é uma imensa medo do que possa acontecer. E aí entra o seguinte, entra ah, talvez assim o desconhecimento ou aquela velha forma de fazer a política. Então, os seus assessores não tiveram competência de mudar a coisa e falar, olha, eu tenho que me adequar. Eu usava o telefone de disco. Agora eu tenho que entender que o meu tem que ser celular. Eu não posso mais viver no disco. Sim. Né? Talvez não seja por isso, e não é o momento de se reciclar. É aí onde eu quis chegar, entendeu? Talvez não é tirar as pessoas que já são antigas dentro da coisa,
Mas assim, reciclar aquele pessoal, de que forma vai reciclar aquele pessoal que tem aquele pensamento, olha, não mexe que está tudo bem, está tudo em ordem, não se mexe em time que está ganhando. Sim. Eu acho que a atualização constante dos assessores parlamentares é super importante. Eu acho que tem, inclusive, muitas e muitas equipes que fazem esse trabalho de atualização, tanto de temas quanto de novas práticas. E o que a gente fala também na Legisla é que cases de sucesso trazem, né, Sim, alavancam e se disseminam dentro da política também, porque queira ou não, mesmo que sejam muitos políticos, é uma bolha, né? Você consegue enxergar casos diferentes, específicos, que deram certo. Então, acho que a candidatura coletiva é um deles, principalmente em termos de candidatura, né? Acho que é muito competitiva as candidaturas coletivas, porque você tem mais que uma pessoa pedindo voto. O outro é o que você já falou hoje de manhã, né? Hoje mais cedo, que é a questão dos editais de emendas. Então, começou com um parlamentar e vários outros entenderam, né, que isso faz muito sentido, então adotaram essa prática. Então, o que a gente também tenta buscar é que tanto os parlamentares quanto as equipes adotem novas práticas, práticas mais inovadoras, práticas mais representativas também, que é muito importante, para que a gente avance e transforme a política para que ela seja melhor e principalmente para que a gente consiga entregar mais valor para a população. Então, queria voltar para o índice, adotar a prática de acompanhar o seu parlamentar, adotar a prática da própria equipe parlamentar, a acompanhar o desempenho daquele mandato frente a outros mandatos, né, a outros parlamentares, é de fundamental importância. Né? E aí a gente às vezes recebe um questionamento, não, mas esse dado eu não concordo. Legal. Ou, por exemplo, tem um que é muito clássico, que é, não, mas o meu parlamentar vai muito para o território. E isso não está contabilizado. A gente não contabiliza as viagens que ele faz para o sim. reduto dele. Legal, ele vai lá, ele escuta a população, isso concordamos e achamos muito importante. Mas se ele não volta para o gabinete e faz alguma coisa a respeito, em teoria ele só está pedindo voto. Ele só está lá, né, colocando a cara para depois tirar uma foto, fazer um vídeo. Mas e o requerimento de informação que ele deveria fazer sobre aquela situação que ele viu? E a indicação que ele fez sobre aquilo? E o envio de emendas? E o projeto de lei que poderia ajudar aquela população com quem ele teve uma reunião? Se nada foi feito, o trabalho, né, ele não está usando todo o potencial das ferramentas legislativas que estão ao dispor daquele parlamentar e de todos os parlamentares. Então defendemos que dá para que o parlamentar tem muita coisa à disposição que pode ajudar a entregar mais valor para a população e, né, resolver os problemas do cotidiano que ela tem, claro, dentro de suas competências, né? O deputado federal ele não pode legislar sobre tudo e sobre todos os temas. Acho que isso é outra coisa que a formação política é muito importante para você cobrar das pessoas certas, né, na hora certa, dependendo da competência. Então, o índice ele também ajuda bastante nesse sentido. Você falou, meu deputado, ele vem aqui pro Reduto, sim, mas não é trabalho ali. Ali é campanha mesmo. Olha, não esqueça que eu existo. Porque o trabalho tem que estar lá dentro da Câmara, porque se não estiver lá dentro da Câmara, se não estiver dentro do gabinete dele, se ele não, os projetos têm que sair dali, o projeto não vai sair do meio da rua. Não, acho Ele tem que que, não, ele pode criar ali, mas ele tem que voltar porque ele tem que apresentar, porque se ele não apresentar o projeto, não vai ter projeto ali para ser votado. Não também, é? também. É ele que tem que defender, é ele que tem que apresentar, é ele que tem que assinar, então ele tem que entender. E a gente sabe, é, é, que os deputados ele está lá terça, quarta e quinta. Sexta ele vem para o reduto, Uhum, volta na segunda e assim diante. Tá? exato. Então, é, outra Mas é coisa. trabalho. Não, É então, trabalho com certeza. é trabalho. Ali é importante escutar a Depende, população. é trabalho, mas hoje você tem que fazer, eles têm que mostrar para a população e para o eleitorado dele de que ele está trabalhando. Uhum, Porque não é assim, tem muito eleitorado que não entende isso. uhum, Não entende como é que você trabalha 3 dias, porque trabalho geralmente você está dentro do local de trabalho. E tem muita gente que não entende. uhum. Tá? Não está entendendo como é que. Eu trabalho 7 dias por semana. Mas como você trabalha 7 dias de semana que se você está lá em Brasília só terça, quarta e quinta? Uhum. Mas não, mas sexta eu estou no meu reduto. Sim, mas aí você está perto de casa, você está Sim. tranquilo, você está entendendo? A população tem que começar a entender. E isso tem que partir deles explicarem para a população qual é esse tipo de trabalho.
entendeu? E contabilizamos quando ele não está lá em Brasília também, porque é o número de presença em plenário, que é super Exato. importante. Ele está lá Exato. acompanhando e defendendo, né, É, as porque pautas que ele tem defende. muitos que deixam de comparecer, É, inclusive em votações importantes. exato. Você falou em edital, né? O Uhum. edital lá das emendas parlamentares, que essa ideia do edital de emenda parlamentar nasceu Na Marina? não? Não, se eu não me engano, a primeira pessoa que fez isso foi o deputado Thiago Mitrô, que é do Novo. Hum. Então eles começaram com essa ideia de edital, depois o Felipe Rigoni fez também, nós fizemos, a Tabata fez também. Então aí Isso foi acabou disseminando, virando. né, mais e mais. Foi. E que eu acho que é muito bom, né? São Sim, ideias boas que devem vingar, porque exatamente. é uma forma de você pedir a participação da população e não destinar a bel prazer como eu quero, mas como a população acha que deveria ser. Né? Exatamente, exatamente. Você participou de quando você esteve lá no gabinete, você participou dessas coisas, dessas criações? Não. Sim, sim, era a área que eu cuidava, Ah, é? então sim, nós que criamos e agora foi se não me engano, a segunda edição de um evento que eles realizam, né, que é justamente a gente convida pessoas que querem a emenda, né, então secretarias aqui do Sim. estado, é, e aí a população pode votar no melhor projeto, né, projeto que ele quer destinar. Então tem tanto online, né, aí vai por voto no site, mas também tem um evento onde as secretarias vão lá defender, né, seu projeto e a população ali em loco, presencialmente também É, destina. eu achei super, super importante. E é bacana isso, porque dá para ver o seguinte, inclusive até para medir, né? O Uhum. que essa população, o que essa pessoa, esse eleitorado que segue, que está ali, né, ligado ali com aquele parlamentar, né? Sim, É, qual é o perfil desse eleitorado, né? Dá para vocês também. sim, Quer dizer, é uma outra ferramenta para se utilizar, não? sim, sim. Dá pra ver quem tá mais engajado, mas é Engajado. legal ver a diversidade, justamente, assim, de Né? idade, de gênero, de raça, de experiências e formações. Geralmente tem pessoas de tudo quanto é E perfil. lá no Legisla, vocês também criam alguma coisa assim? Falam, olha, tem umas coisas aqui, quem sabe vocês acabam levando para os seus gabinetes. Porque uma Ah, ideia, quando ela sai, uhum, ela pulveriza. Cadê o dono da ideia? Mas é bom, se a coisa é boa, vai para todo mundo. fazer Mas ela novas práticas. pulveriza, né? É. Aí você fala assim, pô, isso aí nasceu no Legisla, lá. Temos muito orgulho do índice, né? O índice a gente quer que tenha mais casas Sim, legislativas sendo avaliadas, o próprio regimento externo, como eu falei, também é importante, e a própria metodologia de planejamento estratégico, né? Acho que ela é muito, a gente tem muito orgulho de ter criado ela, dela funcionar muito também para os parlamentares, de dar uma cadência para o mandato, né? Que vai trabalhando ao longo dos anos, dos meses, né? E cumprindo seus objetivos e cumprindo suas metas. Mas inovação é sim algo que a gente gosta de pensar, mas esse tipo de trabalho acreditamos que os parlamentares e suas equipes têm muito potencial de fazer. tá ótimo. Quem é quem no Legisla, hein? De pessoas? Quantos É, tem ali? nós estamos em 11. 11. Um grupo formado, Ah, maioria por mulheres, maioria por eu pessoas ia perguntar negras. isso. A Eu ia fundadora falar. é uma mulher, chama Luciana Elmais, ela que criou. Luciana? Elmais. Ah, é É. uma. E aí tem eu como diretor de operações e uma equipe muito, muito boa e diversa também, espalhada aí um pouco pelo Brasil. Ah, é. E aí vocês fazem essas reuniões online também? Sim, Virtuais, porque você está espalhado no Brasil? hoje somos quase 100% remotos. Porque Nos não. encontramos a cada 2 meses. Ah, tá. E o pessoal viaja muito, né? Pela questão do planejamento estratégico. Ah, para chegar mais próximo aqui. Pela questão do planejamento estratégico também, a gente esse ano viajou muito, tanto para Brasília quanto para os estados, Né? né? Atendendo deputados estaduais e os federais. E também os municipais. Então, não, porque eu sei que abraçar um país como esse aqui ah, é super Bastante coisa. complicado. É Sim, muita coisa, é muita sim. coisa. Ah, Dimensões continentais. é. Bom,
Projetos. Fernando Haddad de Moura. Moura, não deu Mas é Moura, ele não tem o D. Mas é Fernando Haddad, que tá assim, Moura. Tem outros projetos pela frente, perspectiva, sai candidato quando? Não, eu não. Eu não. A Legisla vai continuar trabalhando com o índice, né? Queremos aprimorar as funcionalidades, queremos, né, trazer mais ferramentas para os parlamentares acompanharem o seu trabalho, a sociedade civil, planejamento estratégico também, ideias inovadoras. Esse ano nós lançamos um projeto chamado NEX, Nossas Excelências, que era para lideranças partidárias, então trabalhamos com 10 partidos diferentes, entendendo que os líderes partidários são muito importantes e poucas pessoas e organizações trabalham com eles, né? E são pessoas que formam as chapas eleitorais, formam diretrizes políticas e ideológicas e planos de governo, por exemplo, para o país inteiro, né? Dão essas diretrizes. Então são fundamentais para o nosso país, então e ainda precisam, né? Acreditamos que tem muita coisa que dá para melhorar nos partidos que são super importantes para a nossa democracia. Então foram 25 participantes, fizemos uma imersão em julho com eles, estamos trabalhando com eles até hoje para que a gente consiga não só trabalhar com os gabinetes, né, do Legislativo, mas também com esses partidos políticos, que temos uma gama diversa aí também de partidos no Brasil, e melhorando o trabalho deles. Com essa pessoa que estão nos bastidores, né? E que muitas vezes não são vistas, mas que são extremamente essenciais. Exatamente. Né? E necessárias, né? Para que, sim, exatamente. E tá aí os partidos para isso. Exato. Então, Fernando, não, eu estou perguntando aqui porque tem muita gente que vai na esteira, né? Na esteira ou porque é muito parecido com um cantor sertanejo, ou porque tem nome de político, né? E aí fala, pô, isso aqui é bom, né? Se deu certo para um, dá certo. Por aí. Não é? Nunca falaram pra você, pô, rapaz, com esse nome aí, Fernando Haddad, se você se lançar candidato... Ah, já falaram um monte. Tem um recall grande, né? Não tem. Não, eu gosto dos bastidores mesmo. Tô feliz nos bastidores. Bom, Fernando, foi muito legal mesmo, nós estamos chegando em cima da hora aí. E assim, eu gostaria que você viesse aqui com outros dados, mais dados ainda. De qualquer forma, se eu entrar no site, no site da Legisla, eu consigo ter acesso ou ali tem área privada. Com o cidadão aí, olha, eu entro no site do Legisla. O site do índice, né, que de lá dá para ir também, vou reforçar até aqui, e aí já colocar um dado que você pediu. Tá. Nós temos aqui o estado de São Paulo tem 7 deputados federais, 5 estrelas, então convido o ouvinte aí a descobrir quem são. 7 estaduais? Dos deputados federais, 7 federais, são aqui do estado de São Paulo. 7 são daqui. Na Câmara, claro, que nós temos a maior representação, né, enquanto Estado, mas são deputados de diferentes partidos. Sim. Então convido mas aí daqui de São Paulo nós temos 7. É o estado que mais tem. Tanto destaque, quanto, né, também proporcional ao número de deputados federais. Então convido o ouvinte a descobrir quem são. Ganho doce, hein? E o site é índice.legislabrasil.org. Então, mais uma vez, índice.legislabrasil.org. E aí lá dá para explorar bastante as ferramentas, olhar os dados. E aí dá para explorar quem é o 7. O 7. Quem é o 7. Tá legal. Exatamente. Ver se o deputado que você votou tá lá. Tá lá. Se não tiver... Se não tiver entre os destaques, ele tá lá também. Mas aí tem que ver a avaliação dele. Aí você pode puxar a orelha dele, né? Falar, escuta, tá na hora de começar a mostrar aí, sabe, você não está entre os 7, eu gostaria, né? Exato. Gostaria de não me decepcionar, não é verdade? O Fernando, divulgar o Legisla, né? Assim como nós divulgamos também o Renova, que eu acho que é super importante, essas coisas novas que vêm aqui aparecendo, comentei aí contigo aí sobre... essas candidaturas coletivas, depois com os mandatos coletivos, que eu acho que é salutar, não tem nada de
de coisa ruim. E quem tem medo é porque também tem medo de ousar, né? Tem medo de. Então o mundo se moderniza, as coisas se modernizam e você tem que seguir. Tá? E não tem que ter medo, tem que ser assim, vamos ser criativos, vamos melhorar cada vez mais. Sim. Eu acho que reforçar o tanto que a política é importante e o tanto que a Sim. gente acredita nela. Assim. Nós queremos ser aliados desses mandatos, desses políticos, aliados dos partidos políticos também, porque é na política que a gente consegue fazer uma transformação muito, muito grande no país, seja a nível federal, estadual, municipal. Tem bons políticos, sim, eu acho que isso é muito importante. Fazer um bom trabalho para os políticos tem maiores chances de reeleição, então também queria trazer esse dado, porque muita gente fala assim, não, muito político fala, não, fazer um trabalho bom não dá voto. Não é verdade. Nós vimos no índice que quem é 5 estrelas, né, da legislatura passada, teve uma chance 60% maior de ser eleito para a legislatura seguinte. Então, de todos os parlamentares que são 5 estrelas, mais 70% foram reeleitos para essa legislatura. Então, fazer um bom trabalho também, né? A população está vendo esse trabalho sendo Não, executado. sim, é importante, é importante. Até porque o bom trabalho seria obrigação, né? Exato, não só para ser reeleito. Não. Mas sabemos que... Mas assim, a gente sabe que muitas vezes eu seguro para deixar tudo para a última hora e falar, olha, daqui para frente vai ser diferente. Exato. Tá bom, Fernando, valeu o bate-papo aqui. Agora eu gostaria de receber aqui, fica aí pro pessoal também da assessoria de imprensa e mandar o material aqui para nós. Vamos divulgar a exaustão, é importante. E outra coisa, já que nós temos 7 deputados federais, né? 5 estrelas, né? Que representa aqui o estado de São Paulo. É bom lembrar que esses deputados têm ligações com os seus vereadores. Então, se você já está pensando aí, olha, sabe que muitas vezes, olha, o vereador está aqui, ele tem o apoio do deputado federal, porque ele trabalha aquela base do deputado federal, também não atende à necessidade daquela base do deputado federal. O deputado federal não vai legislar com as coisas do município, com as coisas da cidade. Por isso ele tem esse aliado, geralmente é do mesmo partido, essa coisa. Então aproveita aí que é a oportunidade de você puxar a orelha se o teu deputado não está entre os 7 aí, né? Embora 7 é conta de mentiroso, não tem isso. 7 é conta de mentiroso, mas não é não, né? E lá tem a descrição de cada um, né? Talvez não foi tão mal, mas... Sim. Não, mas é importante. Exato. Olha, tem as notas. Não existe nada que não possa melhorar. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Fernando, valeu. Obrigado, até mais. Obrigado. E você volta, né? Volto sim. Volta sim. E aí eu gostaria de fazer depois dessa comparação. Tem novos dados, tem mais coisa, tá ok? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Gisele. E eu vou aguardar mais materiais aí. E terminando o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa tem oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, e na sequência o Cadu Rodrigues, ele que atualiza em tempo real o trânsito aqui na cidade de São Paulo, ainda nessa manhã de quinta-feira. Vamos lá?